Este que é o caminho do santuário. Nós estamos a estudar a justificação pela fé, a santificação e a justiça de Cristo na perspectiva do caminho do santuário. Tem sido uma aventura ao longo desta semana e hoje vamos continuar então este caminho. Vou partilhar aqui o meu PowerPoint com vocês para que possam acompanhar. Então hoje vamos estudar como entrar no lugar santíssimo. Nós já vimos o pátio, justificação pela fé, já vimos como entrar no lugar santo, já vimos o que é o lugar santo, falta-nos entrar no lugar santíssimo e depois falta-nos então ver realmente o que é estar no lugar santíssimo. Vai ser um rally hoje, digamos assim, mas com a graça do Senhor vamos ao longo deste estudo aprender um pouco mais. Antes de entrarmos propriamente então na justiça de Cristo e no lugar santíssimo, vamos aprender então como é que se faz esta transição entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos fazer rapidamente um pequeno resumo do que já vimos até agora. Então, aqui no ponto 4, nós vimos que assim como alguém no povo de Israel, quando cometiam um pecado, tinham que pegar um cordeiro e ir até ao santuário, sacrificar aquele animal, confessar o seu pecado sobre aquele animal que representava Cristo, o Cordeiro de Deus. Simbolicamente, o pecado daquela pessoa era transferida para aquele animal que estava a ser sacrificado. Isto demonstrava o arrependimento que aquela pessoa tinha, demonstrava a confissão e a transferência do pecado e o perdão desse pecado pelos méritos futuros, né, para eles, passados para nós, nos méritos de Cristo. Vimos então claramente que o pátio representa exatamente isto, o perdão. O perdão pela fé, ou seja, a justificação pela fé. É pela fé que os nossos pecados são perdoados. Depois vimos que para entrar no lugar santo, temos que deixar de contemplar o mundo. É óbvio, entramos num lugar fechado, não se pode ver o mundo lá para fora, isto é um símbolo espiritual para cada um de nós, que devemos de facto eliminar da nossa vida tudo aquilo que nos desvia de Deus. E nos desvia especialmente daquilo que deveríamos estar efetivamente a fazer, que é aquilo que está representado no lugar santo. Lado a lado o estudo da sua palavra, que está representado nos pães asmos, e o pregar o Evangelho, o transmitir o Evangelho aos outros, que está representado no candelabro. E depois, como vimos ontem, o extraordinário poder da oração. Vimos quão importante é para nós, cristãos, que queremos andar neste caminho do santuário, quão importante é para cada um de nós a oração particular, a oração em família e a oração em conjunto, como parte de um povo que ora, de um povo que louva juntos. Vimos que todas essas orações são fundamentais. Mas e então, será que o projeto de Deus para nós é continuarmos no lugar santo? Será que é, como vimos, ficar no pátio? Com certeza que não. Mas já isto era o que Cristo queria ensinar ao povo de Israel antigamente. Agora vejamos o que diz o Levítico 16. Falando exatamente deste ritual que eles faziam, depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as altas pontas do altar. Com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Bom, este processo de purificação, este processo de perdão, envolvia não só a purificação, mas a santificação. Repararam bem? Purificar, temos aqui o perdão dos pecados. Santificar, temos aqui, de facto, este processo de santificação. Já era isto.
Já era exatamente isto que Cristo estava a querer ensinar antigamente ao povo de Israel com este símbolo do santuário. Nós vimos que na primeira parte, que a justificação ou o perdão pela fé tem da nossa parte o arrependimento, confissão e depois o aceitar o perdão de Deus, e da parte de Deus o sacrifício de Jesus na cruz, que permite o perdão dos nossos pecados e também o perdoar. Só que há um pequeno segredo, quer para a primeira parte da justificação pela fé, quer para a santificação, que eu de propósito não referi. Está bem? É que neste processo, mesmo na nossa parte, nós não estamos sozinhos. Ora, repara bem o que diz em Lucas capítulo 5. Diz assim. Portanto, eu estou a dizer, reparem, estou a dizer que a nossa parte é o arrependimento, confissão e aceitar o perdão. Mas reparem o que diz em Lucas em relação ao arrependimento. Jesus lhes respondeu: não são os que mais têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mesmo na nossa parte, mesmo no processo de arrependimento, nós temos a ação de Cristo na nossa vida. É Ele que nos chama ao arrependimento. Pela ação do Santo Espírito, é Ele que nos constrange. É Ele na nossa consciência que nos diz: tu sabes que isso que tu fizeste está errado. Por isso mesmo na nossa parte, nós não estamos sozinhos. É claro que eu tenho que fazer alguma coisa, é claro que eu tenho que confessar os meus pecados, confessarmos os nossos pecados, a promessa é muito clara. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que Ele quer fazer. Isto nós não podemos fazer nada em relação aos nossos pecados, nós não podemos perdoar a nós mesmos. Mas também de igual modo na santificação. O eu deixar de contemplar o mundo, eu estudar profundamente a Bíblia, eu transmitir o Evangelho, eu ter uma vida de oração. Nós fomos a pensar bem. Em cada uma destas partes, nós podemos contar com a ajuda preciosa de Deus. Nós temos a promessa da parte de Deus que, quando nós estudamos a palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo faz? E Ele nos leva à verdade. É a verdade. É o Espírito Santo que nos ajuda no estudo. Também nos é prometido, quando nós pregamos, que o Espírito Santo nos colocará nas nossas bocas o que havemos de dizer. Então quem é que ajuda na nossa parte? Mais uma vez é o Espírito Santo. Ter uma vida de oração, também temos a intervenção de Cristo, como mediador, também temos a intervenção do Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos na nossa parte. E isto é algo de importante para nós compreendermos. Em certo sentido, somos deixados na dependência de nossas próprias energias. Sim, porque realmente nós temos que fazer o nosso esforço pessoal. Devemos procurar diligentemente ser zelosos e arrepender-nos. Limpar as mãos e purificar o coração de toda a contaminação. Devemos alcançar a norma mais elevada, crendo que Deus nos ajudará em nossos esforços. Nós ainda não chegamos à justiça de Cristo, mas mesmo nesta parte, mesmo na primeira parte, mesmo na segunda parte, nós vemos realmente que nós não estamos sós naquilo que temos que fazer. Precisamos de buscar, se queremos achar, e buscar com fé. Temos de bater para que nos seja aberta a porta. A Bíblia ensina que tudo quanto se aplica, tudo quanto se relaciona com a nossa salvação depende de Deus. É isso que diz o texto? Depende de alguém. É verdade. Deus já fez tudo para a nossa salvação e Deus continua a fazer tudo para a nossa salvação. Há uma citação que agora me lembrei, que não trouxe para nós lermos juntos, que nos diz que todas as hostes celestiais trabalham em conjunto para a salvação do homem. É verdade. O Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, todas as hostes dos céus, todos os anjos, todos os tipos de anjos, todos trabalham em conjunto para a nossa salvação. Quer eu esteja no mundo,
quer eu esteja no pátio, quer eu esteja no lugar santo. Por isso, só depende de mim. A Bíblia ensina que tudo quanto se relaciona com a nossa salvação depende de nossa própria conduta. Se parecermos, sim, se um dia fomos condenados, a responsabilidade não é de mais ninguém. Recairá inteiramente sobre nós mesmos. Mas podemos estar certos que mesmo na nossa parte não estamos sozinhos. Todos são responsáveis pelas suas ações, enquanto são provados neste mundo. Mas, no entanto, reparem bem, todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem. Que promessa maravilhosa! Todos, cada um de nós, tem poder para controlar as nossas ações se o quisermos. Se o quisermos, eu quero. Então, como é que eu faço isto? Se formos fracos na virtude, pureza de pensamentos e ações, é exatamente assim que eu me sinto. No entanto, poderão obter auxílio do amigo, do indefeso. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana. Se lhe rogarem, dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Todos poderão obter essa força, se a buscarem com humildade. Amanhã vamos perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona. Foi mostrado, e é este caminho que nós estamos a estudar hoje, que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Deles requer Deus contínuo progresso no conhecimento da verdade. É isto mesmo, contínuo progresso no conhecimento da verdade. E chama-se o quê? Chama-se o caminho da santidade, este caminho do santuário. Então eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Deus hão de resistir-lhe. Mais uma promessa maravilhosa. No poder de Jesus podemos resistir às tentações de Satanás. É este o desejo de Deus que está espelhado aqui no caminho do santuário. No entanto, nós podemos olhar para este caminho e pensar assim, bom, há aqui alguma coisa que não está a bater certo. Porque nós temos exemplos bíblicos, e não só exemplos bíblicos, de pessoas que eram grandes estudiosos da Bíblia, pessoas que oravam e não foram claramente transformados. Um desses exemplos, claro, na Bíblia, é o exemplo dos fariseus. Eles conheciam toda a lei, eles estudavam muito, eles faziam orações, até em público, tinham horas marcadas para orar. Se estivessem no meio da rua, eles paravam, faziam muita ostentação das suas orações. Então, aparentemente, eles estavam no lugar santo, aparentemente eles estavam a fazer exatamente aquilo que Deus diz que devemos fazer, mas claramente não estavam a ser transformados. Vimos isso pelas suas ações, vimos isso pelo ódio que tinham para com Jesus, vimos isso porque queriam matar Jesus. Então, qual é a diferença? Antes nós percebemos como então podemos entrar no lugar santíssimo, temos de perceber esta diferença. É que eu posso estar a ter uma vida de estudo, posso estar a ter uma vida de pregação, posso estar a ter uma vida de oração e não estar no lugar santo a ser transformado por Deus. Sabem qual é a diferença? Há duas diferenças fundamentais. A primeira nós já sabemos, eu vou repetir agora com um outro texto para percebermos ainda melhor. Jesus não abrirá à força a porta do coração. Jesus é um cavalheiro. Ele bate e espera que alguém abra. Temos de abrir nós mesmos e mostrar que desejamos a sua presença, dando-lhe sinceras boas-vindas. Como é que eu dou as boas-vindas a Cristo para Ele entrar na minha vida e transformar o meu caráter? É aquela condição para entrarmos no lugar santo. É que muita gente quer estudar a palavra de Deus, quer pregar, quer orar, mas não quer cumprir com o requisito para entrar dentro do lugar santo. Se todos fizessem o trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo
e de prepararem um lugar para Jesus, ele entraria e habitaria com eles. E faria um grande trabalho. Por isso, mais uma vez, reforço esta ideia. O primeiro passo, o passo de entrar na porta, deixar de contemplar o mundo, de contemplar o lixo que existe neste mundo, é um passo muito importante. Mas não basta esse passo, é preciso um outro passo. Reparem bem. João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. João e Judas representam cada um de nós. Nós ou somos como João, ou somos como Judas. Sim, aqueles que seguem a Cristo, querem fazer a sua vontade, que estudam, que pregam, que oram, ou são João, ou são Judas. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o modelo divino. Antes estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir os ensinos. Ambos, como cada um de nós, possuíam sérios defeitos de caráter. E ambos tiveram acesso à graça, à divina graça que transforma o caráter. Ambos estavam no lugar santo, mas ambos tiveram resultados totalmente diferentes. Ao passo que um, em humilhação, estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas ouvinte apenas. Um, morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado, era santificado pela palavra. O outro, resistindo ao poder transformador da graça e condescendendo com desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. É verdade. Não basta estudar, não basta eu pregar, não basta eu orar, e não basta eu retirar todo o lixo deste mundo da minha vida. Eu, mesmo assim, tenho que humildemente me submeter a Deus. Me submeter à sua vontade. Me submeter ao seu poder transformador. Porque é isso que Cristo quer fazer a nós. Ele quer nos santificar, Ele quer nos justificar. Mas nós somos o único obstáculo. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês que foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Este processo de justificação, este processo de santificação é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Porque são estes dois processos que nos habilitam a entrar no lugar santíssimo. Antes de avançarmos, eu gostava só... Sabem que o santuário tem tantos detalhes extraordinários que não dá para vermos tudo. Mas há aqui um detalhe que eu estava a falar com alguém ontem e eu lembrei-me que seria importante nós partilharmos aqui rapidamente. Existem muitos símbolos no santuário. Podíamos estar horas a falar sobre eles. Mas há um deles que eu gosto muito. O caminho do santuário, como nós já vimos, fala-nos do caminho para Deus. E fala-nos que este caminho é o próprio Cristo. Tudo no santuário representa a Cristo. É verdade. No entanto, se nós formos analisar, nós podemos encontrar a ação dos três elementos da divindade no santuário e no próprio lugar santo podemos encontrar a ação desses três elementos. Querem ver só umas curiosidades e só uns pontos que eu acho que são fantásticos, não é? O trono de Deus está no lugar santíssimo. O Pai está lá representado. No lugar santo nós temos a ação do Espírito Santo. É Ele que faz a transformação em nós quando nós estudamos. É Ele que prega através de nós quando nós pregamos. É Ele que nos ensina a orar. E no pátio nós vemos claramente Cristo, o Cordeiro, aquele que morreu por cada um de nós,
E de facto não é por acaso que o santuário está dividido em 3 partes. Mas também não é por acaso que o lugar santo está dividido em 3 partes. Ora, reparem mais nesta comparação que eu acho muito, muito interessante. Cristo, o pão da vida, e Ele é a palavra de Deus. O Espírito Santo, o azeite, aquele que, através de nós, leva o Evangelho. Cristo disse, quando orares, ora a quem? Ao Pai em meu nome, o Pai, a quem é dirigida as nossas orações. Porquê que eu estou a chamar a atenção disto? Porque, como ao bocado estava a dizer, que todas as hostes celestiais trabalham em conjunto para a salvação do homem. Também no santuário nós vemos a ação das 3 pessoas da divindade que querem trabalhar connosco, em parceria connosco e querem transformar a nossa vida. Porque o objetivo do santuário lá para o povo de Israel era ter um povo isento de pecado. E se este santuário para nós é uma alegoria espiritual, será que não é isso que Deus quer de nós? Em Deuteronômio 26 diz assim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tenho dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, porque para assim te exaltar em honra e em fama e em glória sobre todas as nações que criou. E para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como Ele disse. É verdade. Sempre foi o objetivo de Deus, que aquele povo fosse um povo santo, um povo que guardasse os mandamentos de Deus. Por vezes nós achamos estranho como alguém que insistia no pecado tinha que ser extirpado do povo. E até havia pecados que era a pena de morte, porque não podia haver ninguém no povo de Deus, naquele povo de Israel, que estivesse em pecado. Porque senão Deus não podia habitar no meio deles. Senão Deus não podia ser o guia para o povo de Israel. Assim para nós hoje, será que Deus quer algo igual? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O desejo, a visão que Deus tinha para o povo de Israel. Esta nação santa é a visão que Ele tem para mim e para ti. De sermos santos, de sermos irrepreensíveis em sua presença. Nós não tivemos tempo de falar de alguns pormenores que iriam adicionar ainda mais detalhes a este estudo, mas profeticamente nós podemos ter a certeza, ao estudar as profecias, especialmente de Apocalipse, que finalmente existirá um povo nesta terra que será um verdadeiro representante de Deus e que serão irrepreensíveis em sua presença, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 14, e esse grupo é chamado de 144 mil. Sabem que esta visão da justiça de Cristo também tem implicações proféticas e escatológicas. Mas voltando para nós, para hoje, para mim e para ti, quando nós olhamos para um texto deste, nós pensamos, bom, realmente Deus quer fazer algo de extraordinário na minha vida. Mas Ele quer porque Ele quer viver contigo e comigo para sempre. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sabem porquê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Este caminho de santuário é o caminho que Deus quer que eu e que tu percorramos, porque Ele quer viver connosco eternamente. Mas como é que é possível isto na nossa vida? Já vimos a importância que tem o perdão pela fé, já vimos a importância que tem a transformação, mas como é que é possível eu entrar no lugar santíssimo? Como é que é possível realmente eu guardar os mandamentos de Deus? Os requisitos parecem estar à nossa vista. É que
pela desobediência, nós perdemos muita coisa. Com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase, e enfraquecendo-se a capacidade física do homem e a sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual, tornou-se sujeita à morte, todavia a raça humana não foi deixada sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Nós ainda estamos neste tempo de graça. E qual é o plano para mim, qual é o plano para ti neste tempo de graça? Reparem bem, é restaurar no homem a imagem de seu autor, levando de novo à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. E este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Eu não sei quanto a vocês, mas durante tantos anos eu nunca me apercebi que este devia ser o grande objetivo da minha vida. E agora que eu me apercebo, eu pergunto ao Senhor, mas como? Como é que eu posso ser restaurado à tua imagem? Como é que eu posso? É impossível. Eu sou pecador. Eu sou miserável. Todas as minhas obras são trapos de imundícia. Não podemos dizer, sou sem pecado. Claro que não. Eu sou pecador. Até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo da glória. É verdade. Um dia eu vou poder dizer, quando o meu corpo for transformado, um dia eu vou dizer, eu sou sem pecado e serei para sempre sem pecado. Mas se, porém, procurarmos constantemente seguir a Jesus, pertence-nos a bendita esperança de ficar em pé diante do trono de Deus, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, completos em Cristo, envoltos em sua justiça e perfeição. Não é possível eu ainda dizer que não sou pecador. Eu sou pecador. Mas eu posso apresentar-me perante Deus como se não fosse pecador. Se eu estiver envolvido na justiça e perfeição de Deus, de Cristo, desculpem. Perfeição é uma vida sem pecado. Justiça, já vamos ver o que é justiça. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo da, primeiro, doenças, segundo, misérias, terceiro, pecado. Qual é a solução de Cristo para as doenças, misérias ou pecado? Era a sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio para trazer para as doenças saúde, para as misérias paz e para o pecado perfeição de caráter. É isto que Deus quer dar a cada um de nós. Cristo morreu por eles, para que pudessem ter vida. Abriu diante deles o caminho pelo qual pudessem, pelos seus méritos, guardar a lei de Deus. Este caminho do santuário foi aberto por Cristo. Ele morreu para isso, para que pela sua morte, pela sua ressurreição, fosse possível ao homem, caminhando este caminho, pelos seus méritos, guardar a lei de Deus. Todo o filho do caído Adão deve, mediante a graça transformadora de Cristo, tornar-se obediente a quase todos os mandamentos de Deus. São palavras bem fortes. E, aliás, eu queria só fazer aqui um parênteses e fazer uma recomendação. Este livro, Fé e Obras,
E o outro que também que citamos muitas vezes durante o processo de santificação, que é o livro de santificação e o livro oração, são livros fundamentais para nós entendermos bem o que é que Deus quer de cada um de nós. Voltando outra vez ao livro Fé e Obras, estamos a ler, mediante a graça transformadora de Cristo. É possível tornar-se obediente a todos os mandamentos de Deus? Mas isto é impossível. Como é que isto é possível? Um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás é induzir os homens que pretenderem estar santificados ao mesmo tempo que estão vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus. Mas, pela graça divina, é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Quanto eu gostava de ter o pecado expulso do templo da minha alma. Quanto eu gostava de fazer aquilo que Deus já tinha falado ao povo de Israel. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Mas, como assim? Será que eu posso guardar a lei? Ou será que eu não posso guardar a lei? Quando, mediante a fé em Jesus Cristo, o homem realiza o melhor que está ao seu alcance. É só isso que nós podemos fazer. Realizar o melhor que está ao nosso alcance. Procurando guardar o caminho do Senhor. Procurando este caminho que nós tivemos a ver constantemente. A palavra caminho aparece nestes textos. Não é por acaso. Pela obediência aos 10 mandamentos, a perfeição de Cristo é imputada para cobrir a transgressão da alma contrita e obediente. Então já estamos a começar a compreender alguma coisa de importante, que é, eu apenas posso fazer o melhor que está ao meu alcance. Nunca eu estarei à altura da perfeição. Mas eu posso ter acesso à perfeição de Cristo. Isto é uma pista muito importante. Porque se eu tiver acesso à perfeição de Cristo, então essa perfeição imputada em mim pode cobrir a minha imperfeição. A sabedoria de Deus lhes ilumina a mente e Ele em sua lei contempla coisas maravilhosas. Quando um homem se converte pela verdade, processa-se nele a obra de transformação do caráter. Recebe uma aumentada medida de entendimento. Ao tornar-se um homem de obediência a Deus, tem ele a mente de Cristo e a vontade de Deus torna-se a sua vontade. Isto parece algo bem difícil de alcançar. Mas como nós vamos ver amanhã, isto é algo que está à nossa disposição. E nós só não temos se não quisermos. Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que viveram mais chegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poderes divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nunca confiaram na carne. Nunca pretenderam ser justos em si mesmos. Mas fizeram aquilo que nós temos que fazer. Mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos que contemplam a Cristo. O que é contemplar a Cristo? Já vimos o que é contemplar a Cristo, exato. Passamos 3 noites a ver o que é contemplar a Cristo. O mesmo, reparem, isto é uma promessa de Deus. O mesmo que estes homens, estes apóstolos e profetas, não confiando em si próprios, nunca confiando na carne, nunca pretendendo ser justos por eles próprios, mas puseram a sua confiança onde?
na justiça de Cristo. O mesmo pode e deve acontecer com cada um de nós. Então fazemos parte deste grupo aqui. Bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Sim, porque se estes homens confiaram inteiramente na justiça de Cristo, e eu quero saber o que é a justiça de Cristo. Então a justiça de Cristo é algo que tem que ser praticada. Interessante. Temos que praticar a justiça. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Bom, é isso que eu quero ser, quero praticar a justiça, quero ser justo, mas o que é isso? O que é esta justiça? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. Ora, vamos com calma. Justiça de Cristo é algo que tem que ser praticado. Quem pratica é justo. Interessante. O contrário de praticar a justiça de Cristo é praticar a iniquidade. Ou seja, o praticar a iniquidade é o quê? É o pecar. Portanto, o contrário da justiça é o pecado. Então, o que é a justiça? Quando tu dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai, ora, se o filho proceder com retidão e justiça, guardar, o que é proceder com retidão e justiça? É guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Agora já percebemos então o que é a justiça. Se o contrário da prática da justiça é a prática do pecado, então a prática da justiça é o quê? É guardar todos os meus estatutos e os cumprir. A justiça é a obediência. Então reparem bem, aquilo que os apóstolos e profetas confiaram na justiça de Cristo, o que é que eles confiaram? Eles confiaram na obediência de Cristo, não na sua obediência. Como é que é isto? Como é que eu posso confiar na obediência de Cristo? Eu não posso confiar na minha? Eu posso confiar na obediência de Cristo? Como é que pode ser? Vamos pensar isto de uma maneira muito importante. É claro que só amanhã é que nós vamos bem entender o que é que isto quer dizer. Mas assim como a justificação pela fé é o perdão pela fé, assim como a santificação é a transformação para a contemplação, da mesma maneira a justiça de Cristo é a obediência de Cristo. O que eu preciso na realidade na minha vida? Porque eu nunca posso confiar nas minhas obras, na minha obediência, mas eu posso confiar na obediência de Cristo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que percorre o caminho do santuário, está a se aproximar de Deus, tenha duas coisas. Creia que Ele existe e que é galardador dos que o buscam. Nós já ouvimos muitas vezes este texto, mas concentramos na parte em que Ele diz que creia que Ele existe. Mas esquecemos que Ele diz que não é só crer. Porque crer, até os demónios creram, como diz em Tiago. Até os demónios creem e tremem. Mas diz que é crer e que é galardador. O que é este galardão que Cristo nos quer dar? É exatamente a sua justiça. É exatamente a sua obediência. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Esta é a herança dos servos do Senhor. Todos aqueles que caminham o caminho do santuário, que se entregam ao Senhor, que humildemente se submetem à sua vontade, têm uma herança. Qual é a herança? A sua justiça que de mim procede. Cristo quer nos dar a sua justiça. Cristo quer nos dar a sua obediência. Como é que isto funciona? Como é que eu posso receber a obediência de Cristo? Será que é impossível ao homem obedecer? Mas é possível a Deus. E então, Deus quer nos dar a sua obediência. E agora, se calhar este texto faz um bocadinho mais de sentido. Diz-nos o seguinte: de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É exatamente isto que Deus quer fazer conosco. É exatamente isto que nós precisamos na nossa vida para entrarmos e para estarmos no lugar santíssimo. Estamos quase a terminar a mensagem de hoje. Eu queria partilhar convosco um testemunho, mas a hora já bem avançada e vou guardar esse testemunho para amanhã, porque eu queria terminar esta parte para amanhã nos concentrarmos unicamente na justiça de Cristo. Na parte prática da justiça de Cristo. Mas lembram-se que eu falei há pouco que Deus nos queria galardoar, queria nos dar este galardão, este privilégio que é a sua justiça, que é a sua obediência? Porquê? Porque esta é a única forma de nos podermos apresentar perante Deus na sua obediência e na sua perfeição. Reparem bem agora este texto. Percebendo isto, reparem bem agora nos textos que vamos ler. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. E nós percebemos bem isto, mas agora reparem no que diz. Para instruir em obediência. É o que significa justiça. Para que o homem de Deus seja o que é? Perfeito. E perfeitamente instruído. Instruído em quê? Na obediência. Para toda a boa obra. As minhas boas obras são trapos de imundícia. Mas as obras de Cristo em mim são perfeitas. E é por isso que nós precisamos da justiça de Cristo em nós. Ele quer nos libertar do pecado. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Todo cristão verdadeiro será forte, não na força e mérito de suas obras, mas na justiça de Cristo, que lhe foi imputada pela fé. É por isso que a fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são o fruto da fé. Ao operar Deus no coração e entregar o homem em sua vontade a Deus e com ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo. E é pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. Este é o plano para nós. Deus tem esta visão para nós. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Mas esta visão de Deus é impossível para nós. E não nos iludamos. Nós, aqui nesta terra, nunca poderemos dizer eu sou perfeito. Nunca poderemos dizer eu não posso pecar, eu não peco. Mas, se for Cristo a operar em nós, nós podemos realmente viver na justiça de Cristo. Para terminar a mensagem de hoje, queria só um aspecto para percebermos que esta mensagem é muito mais importante que nós pensamos.
Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. O tempo de prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação de quê? Da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. E este é o início da luz daquele cuja glória há de encher toda a terra. A justiça de Cristo é o centro da terceira mensagem angélica. É a parte mais importante do Evangelho da verdade presente. O último texto de hoje. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens. Para que pudesse dar ricos dons aos homens. Este galardão que falámos há um bocado. Transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente homem. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Esta é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Esta é a mensagem que vai transformar a sua igreja. Que vai pegar numa igreja de Laodiceia, que sacudida pelos problemas, pelas pressões, através da mensagem da justiça de Cristo, vai ser transformada naquele grupo que vai levar o Evangelho a todo o mundo. Mas já hoje Deus quer fazer este milagre na minha vida e na tua vida. Deus quer te dar o dom a ti e o dom a mim da sua justiça, da sua obediência. E não só Ele quer dar este dom a cada um de nós, Ele quer fazer de nós arautos desta mensagem. Porque esta mensagem Deus manda proclamar ao mundo. Sim, que ao homem impotente é possível ao homem impotente guardar a lei de Deus através da obediência da justiça de Cristo. Para mim isto é uma mensagem que faz tremer no meu coração. É a mensagem mais importante que nós podemos estudar, nós podemos pregar. Mas aquilo que Deus quer é que nós possamos praticar. Amanhã vamos ver a justiça, a sua justiça, a justiça de Cristo, de uma forma prática. Amanhã vai ser a mensagem mais importante de todas. E que possamos realmente aceitar este desafio de Deus, de receber este galardão, que é o galardão mais importante, mais valioso que existe, a sua justiça. Amanhã vamos então entrar no lugar santíssimo. Que Deus nos continue a abençoar.